Santa Luzia, Santa Luzia, abençoai a tradição do nosso povo. Santa Luzia, Santa Luzia, abençoai a tradição do nosso povo. Muito boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à última live do professor Abraão para o concurso da educação. Estamos na nossa segunda parte da correção da prova. No último encontro nosso, nós discutimos exatamente isso, né? Colocando um pouco da legislação específica do auxiliar de secretaria e corrigimos 3 questões. E, logicamente, a gente deu bem ênfase à participação, porque a gente queria colher a impressão de vocês e bem como as dúvidas quanto a eventuais recursos. De modo que a nossa equipe debruçou, né, sobre as questões e a gente, na verdade, dos pontos que vocês falaram, e a gente colheu alguns itens aqui para passar para vocês, obviamente, né? Lembrando, pessoal, que o recurso, a data do recurso é até quinta-feira, dia 4, porque não conta segunda-feira, que segunda-feira foi quando foi disponibilizado o gabarito com as questões, de modo que não conta segunda. Então, terça, que é hoje, né? Quarta e quinta, o terceiro dia útil, tá ok? De novo, para elaborar o recurso, não é um negócio tão complexo. Você vai na mesma plataforma, vai lá, vai estar aberto o ícone. O mais importante, eu repito, não é dizer que eu quero a revisão. Você tem que falar a questão, a fundamentação, você tem que colher a bibliografia e uma argumentação lógica. E no final, anteexposto requer, seja reconsiderado, seja anulado e por aí vai. Tá ok? De modo que o nosso objetivo aqui não é elaborar recursos, mas é dar para vocês, né, as dicas, como sempre foi, é demonstrar as possibilidades de recurso ou não, e ao mesmo tempo, né, eu acho que é esclarecer acima de tudo. E mesmo que a gente está falando aqui, são impressões nossas, não significa que a gente, nós nunca buscamos ser donos de verdade, exclusivo e tal. Mas o outro advogado achou ótimo, a gente não tem problema com isso não, tá ok? O que nós vamos passar aqui é por nossa conta e risco, as impressões que nós tivemos conversando com a equipe como um todo, tá joia? E nós vamos começar, pessoal, antes da gente falar, né, continuar com a questão 4 do superior, eu quero começar exatamente com isso. Por exemplo, de ontem da nossa live, que a gente colheu, a maioria das intervenções foi no sentido da questão 43, né, do PEB 2, que é sobre a errata. E aí eu pesquisei com algumas pessoas e ficou muito claro que é o seguinte, pessoal, a errata ocorreu, digamos assim, né, durante o período de sigilo. O que é o período de sigilo? É enquanto, na verdade, as pessoas não puderam sair da sala de aula. Então, em sendo antes, não sair da sala de aula e nem tendo preenchido o gabarito, está válido a errata. A errata foi logo no início, então não dá nulidade. Isso é muito interessante, que eu fiz concurso, por exemplo, para magistratura em Brasília e tiveram duas questões nesse sentido. Só que assim que abriu, tocou o sinal, eles passaram no quadro errata. Na questão tal que está assim, considera-se isso. Isso é muito normal. Por quê, pessoal? Porque cada examinador manda, né, e eles formulam a prova, e às vezes você tem um problema de impressão, né? Por falar em problema de impressão, tem a questão do preto e branco. Eu conversei com as pessoas também que fizeram, eles disseram que estava ruim a leitura, mas não incapacitava de ter o entendimento da questão. Então, pessoal, pode recorrer? Pode, eu acho que, né, mas a possibilidade de eu ficar alimentando um negócio, vai lá, a gente recorre, não. Se teve, o critério isso dificultou, causou perplexidade ao candidato, não houve perplexidade, houve uma dificuldade sim, tá certo? Mas isso é bom, gente, para a cultura de concurso. O que significa? Se surgiu alguma dúvida quanto ao conteúdo da prova, tá mais claro, não está ininteligível, era você levantar a mão e pedir o coordenador da banca ou o responsável pela sala para explicar a questão. Essas coisas, muita coisa numa prova tem que ser resolvida a tempo e modo. Você tem que chamar o fiscal na hora e falar sobre a questão. Um outro ponto disso, por exemplo, estão dizendo que a prova veio num plástico transparente, né? Isso por si só, né, se tinha alguma motivação de fraude, tinha que ser visto em que sentido, pessoal? Logo na abertura. Como eu disse ontem,
Para validar a prova, precisa de 3 candidatos no início e 3 depois. 3 pessoas que viram abrir a prova, né? E 3 que viram fechar o lacre da prova. Então, não é um negócio assim tão fácil de se provar. Então, qualquer irregularidade tem que ser naquele minuto, naquele momento, tá? Então, de antemão aí, a errata da questão 43 foi muito debatida ontem. Ela não tem problema, porque foi feita realmente a tempo e modo. A questão do plástico transparente tinha que ter sido requerido naquele minuto. E a questão da impressão mal feita teria que ser chamado o fiscal para falar sobre aquele problema que causou perplexidade. Pode recorrer agora? De todas, a da impressão preto e branco é possível, tá certo? É possível você fundamentar de que te causou prejuízo e tudo mais, não tem problema aí. É possível de recorrer? É. Agora, os outros dois, gente, é muito difícil de provar. A questão da errata e a questão do plástico transparente. Então, essa foi, no geral, o que apareceu pra gente aí quanto a essas questões. Vamos às primeiras participações para hoje a gente priorizar essa correção, tá ok? Lembrando que como hoje tem jogo do Brasil, a gente está começando mais cedo, obviamente. A gente tem que respeitar, né, os duelos futebolísticos em plena Copa América. Não somos nós que fizemos a regra, não somos nós, vamos desobedecê-la. Então, vamos lá. Tem gente aqui, Magda Lemos, a questão 43, onde fizeram errata de uma opção que depois foi considerada errada. Para que essa errata estava errada? Então, Magda, aí já está respondido isso aqui, né? Vamos aqui às primeiras participações. Tomar aguinha, que a garganta hoje não tá boa. Né? Depois de um período desde 11 de março, né? Nessa maratona de concurso aí, hoje a voz já começou a gritar, é com frio. Juliana Dias Teixeira está conosco. Cilé Mariana Inácio, boa noite. A Magda, acabei de responder a questão 43. A 34, 49 e 43. Essas são específicas, pessoal. O que nós vamos fazer? Hoje nós vamos privilegiar nessa live a questão de legislação. Todas as outras que têm assunto específico, mesmo que seja de legislação, nós vamos sim respondê-las, tá? Ou num vídeo ou em um item na nossa página do Facebook, tá ok? Primeiro que é por causa da minha voz, eu não consigo hoje responder a esse tamanho, né, de situações. Então eu vou priorizar hoje a correção e as questões que ficaram pendentes de ontem, tá ok? Ruth jogando. Não sei se o problema é no telefone. Pode ser. Pessoal, olha para mim aí e vê se está tudo ok, tá? Marcelo Rodrigues. A questão 15 da prova de português de auxiliar de serviços educacionais fundamental. Vamos verificar, já está anotado aqui, né? Nós vamos verificar. Lembrando que o ensino fundamental, pessoal, nós vamos fazer um vídeo até amanhã para explicar essas questões, tá certo? Então, amanhã estaremos com ele no ar. Mas procede a sua dúvida. A equipe tem olhado essa questão 15 da prova de português de auxiliar de serviço é passível de anulação. Podem recorrer e nós vamos também trabalhar essa fundamentação. Magda Lemos falou aqui, Thaís, eu chamei, mas não adiantou ele, não sei o que ela disse. Geisiane, vou me formar em pedagogia no meio do ano que vem. Eu passei na prova do PEB 2, será que consigo pegar minha vaga? Ou corro o risco de perder se me chamarem antes? A gente disse que, na verdade, Geisiane, o requisito você tem que estar formada na data da posse. Vamos lembrar que, a depender de quanto você passou, a sua chamada vai acontecer ano que vem mesmo. Talvez? Então é tranquilo, quanto a isso, não vejo problema, tá, Geisiane? Bruninho, olá, professor. Você e sua equipe têm recurso para auxiliar a secretaria nível médio? Legislação não, Bruninho. Nós discutimos isso aqui ontem. Mas tem uma questão, se não me engano, 34. Nós vamos gravar um vídeo para as questões específicas do fundamental e do médio, mas tem uma sim, tá, Bruninho? Helena Varenga, boa noite. Thaís, aquela questão do Michael Apple, fora de contexto. Isso é questão específica, eu não vou falar com ela aqui agora, tá? O professor já falou das questões que cabem recurso, nós vamos falar agora, Cirleia. Fátima Beatriz, boa noite. Adriana Rodrigues, cabe recurso de alguma questão de legislação? Nós estamos na questão 3, nós vamos para a 4 daqui a pouco. Boa noite, Marcos Souza.
Luísa Marques, boa noite. Cristiane. Rose Costa, o áudio está com ruído. Tá, nós vamos olhar aqui, tá? Tá, isso tá tudo ok, aqui, professor, tadinho. A coisa não tá boa, não. Realmente a gente tá no limite da saúde aqui. Marcos, se o link apresentado como referência do edital estiver quebrado, o que acontece? Boa pergunta, Marcos. Eu até separei, eu sei que esse foi o objeto de questionamento ontem. Eu queria que vocês dessem uma olhada na página. Anotem aí, quem está assistindo o meu vídeo, mesmo depois dessa live, dê uma olhada na página 62 do edital. No programa, no item 2, está assim, Base Nacional Comum Curricular. E lá na página 63, na terceira bibliografia, está assim, Brasil, Ministério da Educação, Base Nacional Curricular, e tem sim um link quebrado. Ele foi até retificado depois, ou não? Não foi retificado. O que acontece é o seguinte, o link ou a bibliografia, a jurisprudência entende que ela é um adicional para você localizar o que está no programa na página 62. Então, o fato do item 63 estar quebrado o link, isso não desautoriza, tá? Não é passível de anulação da questão por causa disso. Está muito claro na página 62. Item 2 do programa, Base Nacional Comum Curricular. Ponto. Onde você vai achar? Aqui eles deram, né, a possibilidade, mas você pode achar em outras publicações que não necessariamente essa que está com o link, tá ok, Marco? Então, né, espero que esteja respondido, tá? Muito obrigado. Paulinha, esse professor não é nada, a gente é ruim. Angeli Assis, boa noite, Angeli. Tô levando esse povo tudo para você aí, viu? Trata bem deles para nós aí, viu? Carol Oliveira, Thaisa Moreira Gonçalves, Hanna Marques, Rose Costa, boa noite. Paulinha, só para atrapalhar o momento, estão conversando entre elas. Lília Oliveira Tiede, boa noite, professor. Pessoal, vamos lá então? Vamos à questão 4. E aí a gente tem algumas observações a dizer sobre possibilidade de recurso. Na tela para a gente, produção, questão 4. Vai dizer o seguinte, considerando a resolução Conselho Nacional de Educação, CP número 1, de 30 de maio de 2012, estabeleceu as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos, que devem ser observadas pelos sistemas de ensino e de suas instituições. Analise as afirmativas a seguir. Aí vamos lembrar que essa questão tem duas partes. A primeira são os itens, né, de 1 a 4, você tem que colocar se é verdadeiro ou se é falso. E depois você vai marcar a alternativa ou A, ou B, C ou D, tá ok? Então vamos ao primeiro item. A educação em direitos humanos é um dos eixos fundamentais do direito à educação, tendo por finalidade promover a educação para mudança e transformação social. 2. Dada a sua relevância, a inserção dos conhecimentos concernentes à educação em direitos humanos deverá, prioritariamente, ocorrer de forma da disciplinariedade, ou seja, como um conteúdo específico de uma das disciplinas do currículo escolar. 3. Eu vou ler tudo, tá, pessoal? Depois a gente comenta. 3. A educação em direitos humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação, sendo componente curricular obrigatória dos cursos destinados a esses profissionais. Item 4. O desenvolvimento... Mudou aí, produção? O desenvolvimento de processos metodológicos participativos e da construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados, é uma das dimensões da educação dos direitos humanos. Aí vem, essa resolução prevê o que se afirma em A, B, C e D. Vamos lembrar que o gabarito deu como letra certa a letra D, ou seja, as respostas estão corretas 1, 3 e 4. Vamos, então, comentar. Vamos para o item 1. A educação em direitos humanos é um dos eixos fundamentais do direito à educação, tendo por finalidade promover a educação para mudança e transformação social. Isso está literalmente na resolução número 1, pessoal. Item 2, está certa. Item 2. Dada a sua relevância, a inserção dos conhecimentos concernentes à educação em direitos humanos deverá prioritariamente ocorrer na forma da interdisciplinariedade. Ou seja, como conteúdo não é específico, tá certo? Na verdade, a ideia de interdisciplinariedade e transversalidade é o lema para direitos humanos. Nós falamos isso durante todo o nosso curso, nas aulas presenciais. Realmente o item 2 está errado, tá certo? 3. A educação em direitos humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação. Até aqui está tranquilo.
sendo componente curricular obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais. Não tenham dúvida, isso está lá na diretriz, nessa resolução. No item 4, muda para a gente, por favor, produção. O desenvolvimento de processos metodológicos participativos e construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados, é uma das dimensões da educação de direitos humanos. Pessoal, essa questão não tem como recorrer, tá? Literalmente, ela está bem redondinha, está muito hermética, fechadinha, não vejo aí muito. Então, essa é a questão 4, não é isso? Questão 5, aqui está com 6. Qual que é a 5? Deixa eu só pegar aqui, acho que eu mudei aqui. Questão 5, produção. Vamos ver como é que está aqui enquanto ela ajeita aqui para mim. Ivanildo Estrela está conosco, boa noite. Isabela, boa noite, Abraão. Tem recurso para a prova do nível médio? Tem uma questão sim, que a gente já identificou, tá? Nós vamos gravar esse vídeo amanhã, se Deus quiser. Estrelinha, boa noite. Bruninho, ela vai ver, Isabela, beleza. Lucimar Campos está nos assistindo. Juliana Aparecida, cheguei, isso aí, Juliana. Vamos lá para a questão 5, ok? Questão 5. Na tela aí. Vai jogar aqui para mim, porque parece que já foi. A minha foi direto para 6 aqui. Eu não identifiquei. Deixa eu só ver aqui. Questão 6. Ok. Questão 5, vamos lá. Não vai estar na tela, pessoal, mas vou ler aí, tá bom? A produção vai tentar colocar para vocês aí. É sobre o ECA, vamos lá. A Lei 8.069, de 13 de julho de 90, que contém o Estatuto da Criança e Adolescente, dispõe no artigo 53 que, abre aspas, a criança ou adolescente tem direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. São os direitos da criança e adolescente previstos no Estatuto, exceto, então nós temos aí 3 certas e uma errada. Letra A, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. B, acesso à escola onde houver vaga disponível, mesmo que não seja próxima à sua residência. Letra C, direito de ser respeitado por seus educadores. Letra D, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Essa aqui, pessoal, é a típica questão que ela exige você não errar, não zerar na prova. Tá aqui muito claro, ó. Acesso à escola onde houver vaga disponível, mesmo que não seja próxima à sua escola, não. Acesso à escola mais, preferencialmente, próxima à residência. Agora tem uma legislação que, inclusive, junto com seus irmãos, foi mudar essa lei recentemente. De modo que a errada aí, a letra B, está redondinha com o artigo 53. Essa aqui também não cabe recurso. As outras, se você olhar, está tudo certo. Ó, a letra A. Igualdade de condições para o acesso. O problema não é não o acesso, mas também a permanência. O nível de evasão é muito grande. A letra C, direito de ser respeitado por seus educadores, né? Não tem dúvida aqui. E por fim, letra D. Essa D poderia causar uma dúvida, né? Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores. Eu lembro até que no nosso simulado eu coloquei uma questão dessa. Vocês vão ver que muito fazem um simulado, pessoal. Impressionante, tá? Então, pessoal, a resposta letra B da questão 5, que não cabe recurso, pelo menos no primeiro momento, tá? Nós debruçamos aí, não achamos não. Vamos lá, questão 6. Tá na tela aí, produção? Tomar minha água aqui para a garganta aguentar até o final. Vamos lá. É a Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecido como Lei Maria da Penha, a esse respeito caracteriza a modalidade de violência psicológica, exceto para tudo. Nós, sábado, quem assistiu o nosso presencial lá na Igreja Batista, eu falei, olha, vai cair Lei Maria da Penha sobre essa conceituação. Por quê? Porque vocês não estão fazendo prova para direito, vocês estão fazendo prova para educação. Então, a parte material de caracterizar se a violência sexual, se ela é moral, se ela é psicológica, se ela é patrimonial, eu falei, lê isso que isso vai cair. Não deu outra, pessoal. Então essa aqui, né, quem teve na nossa aula, inclusive teve também no nosso simulado questão semelhante a essa. Olha lá. Então ele está pedindo violência psicológica. E ele está pedindo errado. Então tem 3 aí ligados à violência psicológica, uma que é completamente fora. E não está difícil. Quer ver? Olha só. Letra A, violência psicológica. Qualquer conduta que cause dano emocional ou diminuição da autoestima? Com certeza. Letra B.
qualquer conduta que vise degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões também. Crença, questão da igreja, julgo desigual, né? Comportamento, né? Pegar, me dá seu zap aí, ó, trem de maluco, né? Letra C. Qualquer conduta configura calúnia, difamação, injúria para tudo. Isso aí, pessoal, é o quê? É violência moral. Eu disse isso para vocês, né? Que é muito. Eu ainda dei a dica, ó. O que poderia confundir vocês é a moral com a psicológica, que são muito próximas. Por isso que a letra C é a letra errada. Letra D. Qualquer pessoa que prejudica. Qualquer conduta que prejudica ou perturba o pleno desenvolvimento. Tá corretíssimo. Resposta, então, letra C, pessoal. Essa aqui não tem recurso, tá joia? Questão 7, produção, por favor. Sobre as diretrizes curriculares nacionais. Só um pouquinho, deixa eu ver se eu fiz alguma observação. Nessa tá tranquilo. Essa lei Maria da Penha, depois dá uma olhada, artigo 7º, inciso 2 dessa lei, tá ok? Lei 11.340. Vamos lá, questão 7. Sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola, analisadas no parecer CNE-SEB 16, de 5 de junho de 2002, assinala a alternativa incorreta. Gente, no simulado, eu fiz 20 questões, eu dei 2 ou 3 questões sobre quilombola, sobre educação étnico afro-brasileira. Eu falei, muita gente virou a cara e falou, ele tá cobrando coisa que não vai cair. Eu dizia, vai cair. Nós temos pinhões, que nós temos remanescente de quilombo aqui, então vai cair essa questão, lê o negócio. Então, quem seguiu o conselho foi muito bem. Por isso que eu vi ontem, tem gente que tirou 17, 18 em legislação, mas não tirou o mesmo 18, tirou 18 em 20, mas não tirou 18 em 30, né? Então, assim, por quê? Porque, na verdade, aí é uma outra situação, mas foi bem entregue. Eu acho que a resposta que vocês tiveram, que a gente obteve, é que a dedicação nossa, como um todo, eu fico grato pela lembrança, mesmo pela confiança, e mais do que isso, mostrar que dentro das nossas limitações foi entregue, e quem conseguiu aproveitar, aproveitou, igual a gente falou aqui, né? Então, pessoal, a questão 7, vou ler todos os itens e a gente comenta, tá ok? Letra A. O conceito de quilombo deve ser circunscrito às comunidades quilombolas que ocupam áreas rurais, tendo em vista que a proximidade com as cidades descaracteriza as identidades étnico-raciais dos quilombos. Letra B. A educação escolar quilombola é desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada comunidade e formação específica do seu quadro docente. Letra C. Além de focalizar a realidade das escolas localizadas em territórios quilombolas e no seu entorno, a educação escolar quilombola se preocupa ainda com a inserção dos conhecimentos sobre a realidade dos quilombos em todas as escolas de educação básica. E letra D. No contexto da educação escolar quilombola, recomenda-se que os sistemas de ensino e suas escolas contratem profissionais de apoio escolar oriundos de comunidade quilombola para a produção da alimentação escolar, de acordo com a história, cultura, usados alimentares das próprias comunidades. Volta na primeira tela aí da questão 7, produção. Pessoal, a letra A, ela limita, não sei se vocês notaram, toda a diretriz curricular nacional. Vamos lembrar que nós temos as diretrizes curriculares nacionais gerais e a específica para quilombola. Nós temos escolas inseridas em território quilombola e escolas que recebem pessoas oriundas de território quilombola. Aí, até essas instituições de educação, dá para mostrar que a questão A realmente está errada. Olha só. O conceito de quilombo deve estar circunscrito à comunidade quilombola. Já começa por aí. Que ocupam áreas rurais. Nem sempre. Está toda errada essa questão. Nem sempre o quilombo está em área rural. Santa Luzia mesmo, Pinhões não é mais área rural. Hoje, Pinhões é zona de expansão urbana. Zona rural em Santa Luzia é a partir ali de Macaúba, pra você ter ideia. Então, se você lembrasse a realidade de Santa Luzia, você não ia errar. Mas ainda tem mais, ó. Tendo em vista que a proximidade com as cidades descaracteriza as identidades étnico-raciais, de jeito nenhum. Tá certo? A ideia, pessoal, de toda essa diretriz não é de colocar o território quilombola a salvo de nenhuma influência. Pelo contrário, é resguardar a identidade, tá? Sem esquecer, isso é muito importante, sem esquecer que você está inserido numa questão global. É aquela ideia, pensar globalmente, agir localmente, sem perder as identidades. Toda a diretriz nacional quilombola, ela está nesse sentido, é de manter uma identidade, você saber
a sua origem, mas ao mesmo tempo você não fechar a cabeça para o mundo. Senão você estaria notadamente, tá, indo contra qualquer forma de educação. A outra palavra para educação é socialização. Então, se você colocar aqui a questão quilombola é circunscrita ao território para evitar influências externas, é um erro crasso, tá ok? Resposta letra A. Vamos para a questão 8? Questão 8. Eu vou parar na 10, pessoal, e a gente fala um pouco das participações, tá certo? Questão 8. A resolução CNE número 1 de 2004 instituiu diretrizes curriculares nacionais para a educação nas relações étnico-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Falei de novo ela aí? Sobre a resolução, analise as seguintes afirmativas com V, as verdadeiras, e com F, as falsas. A primeira, a educação das relações étnicos-raciais tem por objetivo a divulgação e a produção de conhecimentos. De conhecimento, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial. Acabei de falar isso aqui. A ideia de pluralidade e diversidade ela é contrária a essa ideia das pessoas se enfiar numa cultura ali e não abrir a cabeça. Vou ler tudo, depois a gente comenta. A segundo parênteses. O ensino da história e cultura afro-brasileira e africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura afro-brasileiras, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade da valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. Você poderia ficar em tudo na asiática, né? Mas você tem que lembrar que nós temos colonização asiática aqui também. Próximo. As coordenações pedagógicas promoverão o aprofundamento de estudos para que os professores concebam e desenvolvam unidades de estudo, projetos e programas abrangendo as diferentes componentes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana. Próximo. O ensino sistemático de história da cultura afro-brasileira e africana da educação básica, nos termos da Lei 10.639 de 2003, essa lei modificou a LDB, né? Inseriu o artigo 26A da LDB, refere-se em especial aos componentes curriculares de língua portuguesa, matemática e ciências, considerando as áreas das avaliações em larga escala. Olha, a sequência do gabarito está dando letra C, de modo que só a 4 é falsa. Vamos ver? Vamos voltar? Volta à tela da questão, primeira tela da questão 8, produção, por favor. Olha só, a primeira não tem nenhum problema com ela, educação étnico-racial, né? Divulgação e no final aí pluralidade étnico-racial, tá certinho isso aqui. O 2 também, o ensino da história e a cultura afro-brasileira e africana tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade. Tá ok? Sem esquecer as demais formações. De novo, se você tiver dúvida no asiática, dá uma olhada, pessoal, nessa mesma resolução CNE número 1, lá no artigo 2º, parágrafo 2º dela, você vai ver lá o asiático de todo tamanho. Então tá lá, e tem que lembrar que a imigração japonesa no início do século XX contribuiu e muito para a formação brasileira. Tá ok? Aí vem a próxima tela da questão 8. As coordenações pedagógicas promoverão aprofundamento. Tá redondinho isso aqui, nenhum problema. Agora, o quarto parêntese, vocês têm que dar uma olhada lá no artigo 26A, parágrafo 2º da LDB, que vai dizer lá que as disciplinas são educação artística, literatura e história do Brasil. E aqui está colocando o seguinte, olha, o ensino sistemático da história e cultura afro-brasileira, africana e educação básica, nos termos da lei tal, que modificou, né, que acrescentou esse artigo 26A, refere-se em especial aos componentes curriculares. Tá aqui, língua portuguesa, matemática e ciências, não é isso? Não, na verdade lá está dizendo educação artística, literatura e história brasileira, considerando as áreas da avaliação em larga escala. Por isso que realmente é a letra C de casa, a questão 8. Tá ok? Então essa aí também está redondinha. Questão 9. Na tela pra gente. De acordo com a resolução CNE-SEB 1 de 2002, que instituiu as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que orientam a educação básica do país, também que o país está com letra maiúscula, é o Brasil, observarão no processo de normatização complementar da formação dos professores para o exercício da docência nas escolas do campo os seguintes componentes, exceto. Então, de novo, o grifo embaixo está pedindo errado. Nós temos 3 certas e uma errada.
sobre a questão do ensino no campo, né, que é uma modalidade, né, não é nem etapa e nem nível, é uma modalidade da educação. Letra A, estudos a respeito da diversidade? Tem. B, fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. Certinho. Está tudo lá na resolução. C, propostas pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e transformação no campo, mais do que nunca, tá certo? Letra D está assim, parcimônia na inserção do acesso ao avanço científico e tecnológico, visando a não descaracterizar a cultura no campo. Ô, pessoal, vamos combinar o seguinte, se você pegar o agronegócio brasileiro, a mecanização hoje do agronegócio, ele é comparável a uma indústria. Só lembrar que nós somos exportadores de commodities, de soja, de milho, de grãos como um todo, tudo para a China. Então vem com esse papo aqui de que parcimônia da inserção, você não precisava saber nada, mas só de você assistir Jornal Nacional, você matava essa. Mas, para fins de recurso, para mostrar que realmente não tem recurso na questão 9, depois vocês dão uma olhada no artigo 13, inciso 2, dessa mesma resolução, número 1, de abril de 2002, pessoal, que vai colocar lá, proposta pedagógica que valoriza o acesso ao avanço tecnológico e científico. Não é o que está dizendo aqui, aqui está dizendo o contrário, na verdade. E parcimônia é o seguinte, olha, pé no freio, tá ok? Alto lá. Então, primeiro que eles deram uma palavra não muito usual e ao mesmo tempo, né, contradizendo o que está na lei. Resposta realmente letra D de dado e não tem recurso nessa aqui. Vamos para 10 para a gente depois dar uma pausa e falar um pouco das participações? Vamos lá. Questão 10. Tendo em vista as diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à educação básica no campo, que são duas questões, duas de quilombola e duas de educação no campo. Estabelecida em resolução SEB número 2, de 2008. Espera aí, pessoal, parece que nós tivemos um problema aí na transmissão, né? Voltou? Pessoal, dá um alô aqui para mim, ver se voltou aí. Lucimar, Jusileia, boa noite. Professor, o recurso é feito até que dia? Até quinta-feira, dia 4, tá? Tá, Lucimar? Kate Souto, boa noite. Um abraço para você. Eliana, lembrei na hora, Eliana, um abraço para você, para sua mãe, viu? Seus pais lá em Perdões, né? Gosta de puxar um R. Agrimaldo Correia, um abraço para você, Agrimaldo. Geisiane, seu curso foi perfeito na legislação, todo mundo se deu bem, graças a Deus, né? A gente fez pelo menos um dever de casa. Eu acho que foi o professor que fez a prova. Pois é, nós falávamos disso. Não sei se vocês notaram, até o formato das questões, a gente treinou isso, né? Eu fico muito feliz. Cileia Marinha, acho que viu. Gessilane, o professor já sabe o corte da prova do PEB 2? Tá, daqui a pouco nós vamos voltar nisso. Vamos para a questão 10, eu volto aqui para vocês. Questão 10. Tendo em vista as diretrizes complementares, normas em princípio para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à educação básica do campo, estabelecido pela resolução CNE-SEB número 2, de 28 de abril de 2008, analisa as afirmativas a seguir. Aquela de novo, que são duas etapas. Você tem que primeiro colocar verdadeiro ou falso, só depois você marcar a alternativa, tá ok? Letra A. A educação no campo abrange a educação básica em suas etapas de educação infantil e ensino fundamental, excluindo o ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio integrada com o ensino médio. Vamos ler tudo, depois a gente comenta. 2. A educação no campo destina-se ao atendimento das populações rurais em suas mais variadas formas de produção, de vida, por exemplo, agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados na reforma agrária, quilombolas, caiçaras e indígenas. 3. A educação no campo deverá atender no ensino regular e preferentemente as populações rurais que não tiveram acesso ou não concluíram seus estudos no ensino fundamental na idade própria. 4. A organização e funcionamento das escolas do campo respeitarão as diferenças entre as populações atendidas quanto à atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e tradições. E aí, pessoal, se a gente for olhar, as diretrizes prevêem e afirmam, então colocamos como correta a letra B, ou seja, as diretrizes corretas só a 2 e a 4. Vamos ver o que realmente consta aqui? No item 1, voltou aí para a questão. Item 1, a educação no campo abrange a educação básica em suas etapas
educação infantil e ensino fundamental, excluindo o ensino médio. Vamos lembrar que não, né, pessoal? Essa tá na cara que não. Eu dava um macete para vocês, tá assim, exceto, excluindo, exclusive, apenas, somente. Pode saber que 99% está errado, e tá errado mesmo. Que, na verdade, o mérito tá lá. Só que é na modalidade o quê? Educação no campo, tá ok? 2. A educação no campo destina ao atendimento das populações rurais nas variadas formas. Essa aqui tá redondinha, não tem nenhum problema com ela, tá? 3. A 3 é muita maldade. O que aconteceu? O item 3, eu até anotei ele aqui, pessoal. Olha só. No artigo 1º, parágrafos 3º e 4º, quem está me escutando depois anota. Dessa resolução CNE número 2, lá no artigo 1º você tem o parágrafo 3º que trata da educação no campo regular. E você tem o parágrafo 4º, que é a educação no campo no âmbito da EJA. O que aconteceu? Eles juntaram os dois aqui para maldade. Por quê? Na verdade é o seguinte, o item 3, a educação no campo deverá atender no ensino regular e preferentemente, por incrível que pareça, essa palavra preferentemente está lá. Só que o seguinte, a segunda parte, as populações rurais que não tiveram acesso, está falando da EJA. A EJA não é o ensino regular. Então a maldade que eles fizeram é juntaram o parágrafo 3º com o parágrafo 4º como se fosse uma coisa só. E na verdade não, o regular é uma coisa, esse preferentemente é do regular, tá ok? E o parágrafo 4º, essas populações rurais que não tiveram acesso é para a EJA. Então realmente o item 1 e 2 estão errados. O restante aqui, pessoal, tá tranquilo, o item 4 não tem problema aqui, tá? Não é passível de recurso essa questão. Vamos para a questão 11. Vamos para as participações, pessoal. Meu Deus. Rejane Gonçalves, boa noite, professor. Você me ajudou muito, obrigado. Ô, Rejane, nós que agradecemos a confiança, eu nunca vou cansar de falar isso, tá? Nós fizemos história, não fomos nós, foram vocês que fizeram história nessa cidade e até mesmo na região metropolitana, de tanta gente que a gente alcançou aqui, tantas pessoas que foram alcançadas. André Concurseiro, o concurseiro já disse, acertei 40 em 50 em história, e vocês? Você tá esnobando, né, André? Magda, tudo certo aqui com a transmissão, obrigado, Magda, pelo seu retorno. Boa noite, abraço para todos, equipe, a Paula, beijo. Aí, produção, um abraço para você. É a GG, a Tofanella italiana. Cadu tá nos assistindo. Cadu é outro que fica esnobando. Tirei 43, não sei o quê. Você vai refundar o Sim de Luz aqui dos professores, ô Cadu? Então, rapaz. Vera Marques Pinheiro. Seu curso foi muito ótimo. Fiquei por um ponto, uma pena. Mas suas dicas ajudaram muito. Obrigado. Ó, Vera, não perca a esperança não, tá? O 17 que está atrapalhando o Brasil. É você fazer o recurso, você chega no 18, tá bom? Um abraço para você. Quem entendeu aí a troca fica só para ele, tá bom? Dudu, Lula livre, pessoal. Abraão, luta livre. Tá, a coisa não tá fácil para ninguém não, viu? Tá aí, só imagem, tá ok? Obrigado pelo retorno. Geralda Maria, aqui tranquilo. Aqui tranquilo, não parou. Bom, Cláudia Marcelino, seu curso foi excelente, obrigada. Não foi dessa vez que passei, mas estamos aí, Outras oportunidades virão e podem contar conosco, tá? Lucimar, a internet já tá boa? Bom demais. Paulinha Souza, foquei na frase de ontem, não é estudar para passar, é estudar até passar. Essa é do Marquita, é isso mesmo. Sempre vou bem, mas não entro nas vagas. Com fé, irei conseguir, com certeza, Paulinha, você está fazendo isso aqui. Você sabe que o mais difícil é fazer o que a gente está fazendo. Muita gente estuda, faz a prova e depois não quer saber da prova. Faz gabarito. Você está fazendo aqui onde você errou. Tá certo? Esse pós-prova é de suma importância. Que ainda está no calor da questão, você acostuma com o ritmo, tá certo? E é o que a gente fala. Esse é o ritmo, é a temperatura que a gente chama da cultura do concurso. Né? Muito bem. Eliana, ok. Vanderleia Dias, não é da mini saia não, né, Vanderleia? Boa noite para você. Olha o jogo da Argentina, professor Abrão, esse Cadu, viu? Rapaz, a seleção brasileira não tem nem time, como é que eu vou parar para isso? Patrícia Costa, boa noite, um abraço para você, sempre está conosco aqui. Deise Ferreira Campos, boa noite, professor, melhoras, que Deus te proteja, obrigado, Deise. Mas chegamos lá, essa época é muito difícil para a gente, né? Silva, transferir meu título, menina, isso é crime, menina.
Eli Marketing, fiz 35 em PEB 2 Ciência, será que vai? Olha, do 35 em diante tem chance, viu? São 300 vagas, menino, tá doido? Ela falou PEB 3? É porque eu tô ficando mais cego, é PEB 3. Tá, aí para ciências, né? É um pouco mais difícil, tá? Mas não perca a fé, não. Boa noite, Ivone Xavier. Boa noite, professor de produção, tá aí. Muito bom, professor. Sou de contar. Tá aí, Rose, Contagem das Abóboras. Um abraço para você. O André Concurseiro, muito obrigado pelas aulas, professor. Eu que agradeço, tá? A pós-graduação foi cantada nas aulas. Foi mesmo, viu? Não caí nessa ratoeira, fui bem treinado. Tá vendo a Eliana falando aí? Que legal. Bom, esse pós-prova ensina muito, porque o professor ensina. É isso aí, pessoal. Esse é o importante, tá? Você vai fazer aula preparatória para o concurso de contar na educação? Natália tá me perguntando, Natália, eu sinceramente eu vou entrar no modo de stand-by um pouco, né? Tem muita coisa na AGU, tem uns projetos internos da AGU. Eu vou ter que voltar ao projeto de ir pelo menos 2 vezes, uma vez ao mês para Brasília, então eu vou ter que redimensionar, mas não vou abandonar o concurso não, tá certo? Por isso a gente prioriza muito Santa Luzia, exatamente pela proximidade que a gente tem aqui, mas de toda forma, tá? Obrigado pela sua lembrança. Mais uma participação e nós vamos para a questão 11, tá certo? A Paulinha já está aqui colocando fogo, ó. Este mês tem edital de vestibular, você vai ajudar também? As aulas presenciais online? Rejane Batista, boa noite, professor. Melhor você. Alguém de geografia aí? Paulinha, se a questão for anulada, eu tiver acertado, eu perco a questão, meus pontos diminuem? Não, todo mundo acertou. Na verdade, você vai ganhar mais concorrente, mas o que é seu é direito adquirido, tá ok? Carga de auxiliar de secretaria, professor, faz professor para contar. Tá bom, Tatiana, depois nós vamos discutir isso, tá bom? Questão 11 na tela, por favor, deixa eu ver se tem alguma observação. A tal do Moreira e Candal. Ô, gente, eu cantei essa questão. Quem viu o nosso simulado de novo, eu vi muita gente no simulado, como não foi bem, viraram o nariz e falaram assim, né? Esse cara aí tá cobrando só coisa tangencial. Eu falei, cuidado, todo mundo sabe, LDB, ECA. Agora, eles vão cobrar essa resolução de quilombola, educação no campo. Não deu outra. Esse texto aqui, que foi o macete que eu dei para vocês. Olha, gente, esses autores, eles, na verdade, regurgitam o que está na legislação. Marque aquela, tá? Que tenha mais a ver, tá certo? Com, digamos, com o contexto do que a gente leu na legislação. Eles não iam passar por um concurso, um autor revolucionário e tudo mais que saísse fora desse contexto, tá ok? Então vamos lá. Conforme apresentado no caderno 1 do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, abre aspas, a visão de currículo proposta por Moreira e Candal, presente no texto das diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica Brasil 2015, defende determinados aspectos. Nesse contexto, assinale a alternativa em que não se tem esse aspecto. É a mesma coisa que pedir a incorreta. Então, o que esse texto diz, pessoal? Ele fala notadamente da questão da educação, é um investimento a longo prazo. Ele fala da relação ensino-aprendizagem, a necessidade de checagem, tá ok? Como que um país de dimensões continental como o Brasil tem que respeitar as suas especificidades. Ou seja, isso tudo que a gente estudou no LDB. Né? Então vamos lá. Letra A. Eu vou ler tudo, depois a gente comenta, tá? Só um pouquinho. Letra A. As políticas curriculares estão expressas de forma plena e inequívoca nos documentos escritos e nas prescrições oficiais, sobretudo nas diretrizes curriculares nacionais. Letra B. Toda política curricular é uma política cultural, pois o currículo é fruto de uma seleção e produção de saberes. Olha que frase mais tranquila. C. As políticas curriculares incluem os processos de planejamento vivenciados e reconstruídos em múltiplos espaços e por múltiplas singularidades do corpo social da educação. Letra D. A política curricular constitui um campo conflituoso da produção da cultura, de embate entre pessoas concretas, de concepções de conhecimento e aprendizagem, de formas de imaginar e de perceber o mundo. A escola sem partido está aí. A questão da identidade de gênero, toda a discussão está aqui na letra D. De modo, pessoal, que o gabarito deu como errado, ou seja, a resposta, né, é a letra A. E se você olhar as outras, estão muito tranquilas. A letra A realmente, olha como é que ela fecha, olha só.
as políticas curriculares são expressas de forma plena e inequívoca em documentos escritos? Eles vão dizer que é o contrário, pessoal. O modo de viver e de saber. Se você pegar a letra D, a política curricular constitui um campo conflituoso de produção de cultura, ou seja, vê que a política curricular ela é aberta. Ela não está plena e inequívoca num documento escrito. Parece coisa de direito, está codificado, não vademecum, tá certo? Completamente equivocado, né? Documento escrito aí virou Constituição. E nas prescrições oficiais, parece coisa de médico, né? Prescrição, né? Sobretudo as diretrizes curriculares nacionais, pelo contrário, elas são abertas. Logicamente, você tem a legislação que dá as balizas, mas ela é construída, tá certo? Nesses conflitos, tá ok? Realmente a letra A destoa de tudo. É a resposta e não cabe recurso. Questão 12. Questão 12. Considerando os ciclos de formação das escolas e rede de ensino, analise as afirmativas a seguir. Aqui é mesmo esquema, nós temos os itens, não é isso? E depois as respostas. 1. A organização escolar dos ciclos surge em contraposição ao sistema de seriação, que se baseia na estruturação rígida de uma sequência de conteúdos distribuídos ao longo do tempo em blocos estanques e cumulativos. 2. O pressuposto da homogeneidade de ritmos de aprendizagem no sistema seriado implicou formas de avaliação que culpabilizam individualmente o sujeito em seu meio social pelo fracasso escolar, que é a questão da retenção, né? 3. A organização das redes de ensino por ciclos de aprendizagem pressupõe a disciplinariedade como uma estratégia de organização do ensino por meio da separação e posterior integração didática dos conteúdos escolares. 4. A organização escolar por ciclos considera a sala de aula como um espaço preferencial de aprendizagem, uma vez que é o local melhor propicia a dinamização das interações e a mobilização da vontade de conhecer das crianças. Aí vem, ao abordar os ciclos da formação das escolas, no item 1, a organização escolar do ciclo surge em contraposição ao sistema de seriação que baseia na estrutura rígida. Na verdade, o item 1 está correto porque ele fala assim, o sistema de ciclo é uma evolução da seriação, porque a seriação era uma estrutura rígida e sequência de conteúdos. E muito mais um aprendizado, digamos, enciclopedista e pouco prático. Nós ainda temos esse problema ainda com o ciclo, tá certo? Mas a mudança de seriação para ciclo é esse ponto mesmo que está na PNAEC. 2. O pressuposto de homogeneidade de ritmos de aprendizagem. No sistema seriado, não é mais o de... Não é de ciclo, ainda está criticando, né? Implicou formas de avaliação que culpabilizam individualmente o sujeito em seu meio social pelo fracasso escolar. Pessoal, as gerações anteriores conviveram muito tempo com a tal da bomba, né? Porque nós temos a promoção que é passar de ano e a retenção que é tomar bomba. E, na verdade, é muito mais estigmatizante. Aí nós tivemos dois extremos. O primeiro extremo é a escola plural. Fala assim, não tem esse negócio de tomar bomba não, passa de qualquer jeito. Né? Eu só estou dando senso comum, vocês entendam. E por outro lado, essa seriação. O que nós temos hoje, pessoal, a virtude está no meio. É uma tentativa, por exemplo, a recuperação ela ser paralela. É uma possibilidade de, digamos, de mitigar esses efeitos danosos da estigmatização da seriação. Então, ela também está certa, porque ela está dizendo aí, implicou em forma de avaliação que culpabiliza individualmente, na verdade, estigmatizam a pessoa. Então, até aí está tranquilo, ele está falando da seriação, não está falando do sistema de ciclos. 3. A organização de rede de ensino por ciclo de aprendizagem pressupõe disciplinariedade como uma estratégia, não é disciplinariedade, é interdisciplinariedade. Né? Então, ela está errada, está pedindo a certa. 4. A organização escolar por si considera a sala de aula como espaço preferencial de aprendizagem. A sala de aula é um dos, tá ok? Então você tem toda uma rede de interação no ensino-aprendizagem que não coloca, ela em nenhum momento coloca a sala como um todo. Isso já acabou, gente, um culto. Parece que a sala de aula virou um templo, tá ok? Isso já está desmistificado há muito tempo. Resposta, letra B. Não tem recurso não. Questão 13.
Vamos lá, vamos para a aprovação aqui, que não vai dar tempo não, hein? Ó, tinha caído, é? Caiu, depois voltou. Franca Adriana, boa noite. Dudu, Cadu. Franca Adriana. Entendi, Franca Adriana. Vou dar no C, viu? Professor Abraão Graco. Revi meu gabarito, fiz 44,50. Quero o recuo da questão 28,32, mas fica de história, rapaz. Então você fez, não foi 43, não, 44. Você tá metido, hein, Dudu? Hein, Cadu? Tá bom. Muito bem. Viviane. A Natália, vamos ver o que a Natália tá falando aqui. Natália Gondini. Boa noite. Sou de Contagem, assisti todas as suas aulas e ajudou muito. O índio Santa Luzia estava na prova, isso é verdade, menina. Nas específico de história. Sabia decorar de ouvir você cantar. É mesmo, eu começo a live todo cantando o índio Santa Luzia, né? Quero agradecer a dedicação. Deus abençoe. Natália, muito obrigado. Até as nossas piadas e chocarris, como dizia meu pai, né? Valeram a pena. Obrigado mesmo, tá? Vamos para a questão 13? Tá na tela aí, produção? Ô, pessoal, me desculpa. Vou tomar mais água aqui para coisa... Vou terminar antes do jogo do Brasil e Argentina, viu, Cadu? Burricido. Vamos lá, questão 13. Conforme explicitado por Vasconcelos em 2003 e corroborado pela perspectiva da avaliação no contexto do currículo inclusivo, é correto afirmar que... Então, na questão 13, né? Deixa eu ver se tem alguma observação aqui. Não. Vamos lá. Ele está pedindo a correta, hein? Letra A. Os educadores devem replicar os modelos de avaliação bem-sucedidos, uma vez que existe uma grande variedade de modelos prontos. Gente, quem é da supervisão deve ter dado um pulo desse tamanho, porque supervisão, né? A ideia dos especialistas é verificar qual o conteúdo. Gente, a Escola Maria das Graças Teixeira Braga, o processo de ensino-aprendizagem, não pode ser mecânico como o do Pedro II lá em Itaquaraçu, ou Dona Quita, que não deu dado. São situações completamente, não é que completamente, vive na mesma cidade, mas é uma cidade diversa. E tem os seus conteúdos. Ele vai dizer que o modelo, né? A A está dizendo aí, né? Uma variedade de modelos prontos, meu filho, nenhum modelo, tá? Segue a vivacidade riquíssima da vida. Então, realmente, já vou respondendo. Essa aí está completamente errada. Letra B. Uma avaliação com ênfase no seu aspecto formativo, processual e contínuo. Até aqui tranquilo. Serve para os professores programem, né? Intervenções que atendam à diversidade. A palavra é essa. A diversidade de necessidades pedagógicas da sua turma, não é da sua escola. Você tem que lembrar que uma turma de menino vem de no mínimo de 20, 30 famílias. E lá tem muçulmano, católico, crente, umbandista. E aí, como é que você vai... A palavra é diversidade. Tá redondinha essa questão. Aí eu quero errar. Não, você vai errar outra. Essa aqui não tem jeito. Questão C. A mudança de conteúdo na forma nas relações avaliativas, mesmo que não haja mudança na sua intencionalidade, tem levado a alterações substanciais nas práticas pedagógicas. Pelo contrário. Né? Isso aí, pelo contrário. Letra D. As mudanças na avaliação devem permitir classificar os alunos por níveis de habilidades, colaborando para a formação de agrupamento mais homogêneo. Tá louco? A palavra é diversidade e é heterogeneidade. É só vocês lembrarem, tem alunos especiais junto com alunos que não são exatamente para o quê? Para que essa heterogeneidade se aprenda na convivência, na socialização. Tá ok? Então, realmente, resposta letra B a 13. Não tem recurso nisso aqui não. 14. Vamos para a legislação municipal? Então aí, quem assistiu o Estatuto do Servidor é a hora da forra, hein? Vamos para a forra. Questão 13, 14. De acordo com a Lei 1474 de 91, que contém o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais do município de Santa Luzia, das autarquias, fundações públicas municipais, são penalidades disciplinares, exceto, vamos lembrar? As penalidades, pessoal, elas estão lá no artigo 14, tá? 14 do Estatuto, que é cassação, aqui, advertência, desculpa, a questão que é 13, eu tô ruim mesmo, está no artigo 169, está no artigo 169, e são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo em comissão. Isso aqui não tem como errar não, pessoal. Imagina, essa aqui mesmo se você não tiver, vamos supor que você não assistiu minha aula no YouTube, você não assistiu, você não fez o nosso aulão, não fez simulado, mas olha lá.
Ele está falando que é uma forma, é a penalidade disciplinar. Penalidade é processo administrativo, no mínimo, né? Ou sindicância. Sindicância depois processo administrativo. Ele está pedindo aqui não é. Olha lá, advertência é. Suspensão é. Demissão. Aí vem assim, cassação de cargo de provimento efetivo. Vamos combinar o seguinte. Cassação, primeiro que é uma palavra estigmatizada desde a ditadura militar, porque cassação, gente, é um ato unilateral sem direito de defesa. Já é uma palavra complicada. Mas aí, velho, demissão do cargo de provimento, beleza, mas cassação de jeito nenhum. Então, na verdade, seria cassação de aposentadoria. Mesmo essa palavra cassação já teria problemas. Resposta à letra C, não tem como mudar isso aí não. Ele está pedindo errada, essa é errada. Se você olhar as outras, advertência, suspensão e demissão estão lá. No artigo, eu tenho que lembrar que hoje eu estou variando. Artigo 169, quase no finalzinho do estatuto, tá ok? Próxima questão 15, produção. Questão 15, eu vou dar um toque aí nas participações. A Lei 2644 de 2006 dispõe sobre a reorganização do regime de previdência dos servidores públicos do município de Santa Luzia. Letra A. O regime de previdência que trata essa lei tem caráter contributivo, solidário e filiação obrigatória. Letra B. O servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado declarado de lei de livre nomeação e livre exoneração vincula-se ao regime de previdência de que trata essa lei. C. O regime de previdência que trata essa lei é regido pelos princípios da universalidade, da cobertura e do atendimento, da irredutibilidade do valor dos benefícios e do valor mensal das aposentadorias e pensões não inferior ao salário mínimo. Letra D. Uma das finalidades do regime de previdência de que trata essa lei é a de assegurar os meios de sobrevivência nos eventos de doença, invalidez, idade avançada e morte. Vamos primeiro lembrar, pessoal, essa aqui é a lei do INPAS, na verdade, né? É aquela lei que eu falei, olha, nós temos a lei de 99, uma lei de 2006 e 2008. Fixem na de 2006 e com as modificações. E no início das nossas lives, eu sempre falava, nós temos em previdência dois tipos de regime. O regime próprio, como o INPAS, de Santa Luzia, o IPSENG do Estado e o do Estatuto dos Servidores Federais. E você tem o regime geral, que é o INSS. Quem é regime próprio? É só quem é efetivo. Agora, quem é CLT, quem é de livre nomeação e livre exoneração é o quê? É regime geral, é INSS. E a letra B está dizendo exatamente o que? Olha lá, o servidor ocupante exclusivamente de cargo comissionado, declarado de livre nomeação e livre exoneração, vincula-se ao regime dessa lei, ele vincula-se ao regime geral, que é o INSS. Por isso que a questão está errada, o resto está tudo certo. Não tem como recorrer a essa aí, tá ok? Então, tá aí, próximo. Questão 16. Vamos às participações aqui, pessoal. Para não perder o time, tá ok? Boa noite, professor. Na questão 14, te vi explicando na minha mente. Foi mesmo, Regina. Rodrigo Ribeiro está nos assistindo. Meu Deus. É claro que acertei a 14. Por que demissão é considerada pena disciplinar? Não Vamos lá. Tem duas formas de desligar o servidor da administração pública, tá? Uma é com pena e outra sem penalidade. O sem penalidade é exoneração e o com penalidade, fruto de um processo administrativo disciplinar que garanta ampla defesa e o contraditório, chama-se demissão. Você não pode confundir com a iniciativa privada, porque na CLT tudo é demissão. Só que você tem demissão com justa causa e sem justa causa, tá certo? O sem justa causa na iniciativa privada é a exoneração no serviço público. E a demissão com justa causa é a demissão propriamente dita no serviço público. É porque a questão do serviço público é diferente da iniciativa privada. Entendeu? Juliana Aparecido, um abração para você, viu? Adriana Rodrigues, nenhum recurso em legislação. Nesse específico aqui, não, tá? Magda, estou vendo o próximo curso do professor vai ser no poliesportivo. Magda, tu é muito má. Pelo menos ele vai dar algum uso social para aquilo ali, na função social, aquele elefante branco. Essa questão foi falar nas suas aulas, é verdade. Mais um para conta, né? Vamos para a questão 16? São objetivos considerados prioritários para o município de Santa Luzia, conforme disposto pela lei orgânica do município, exceto, vou ler tudo, depois a gente comenta. Adquirir bens incorporados ao patrimônio municipal. Letra B. Gerir interesses locais como fator essencial no desenvolvimento da comunidade. Letra C. Promover planos, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da sociedade. Letra D.
Estimular e difundir o ensino e a cultura, proteger o patrimônio cultural, histórico e o meio ambiente, combater a poluição. Pessoal, essa questão aqui é muito maldosa. Logicamente que a lei orgânica, vocês também devem ter assistido no YouTube. Se vocês derem uma olhada lá no artigo 15 e 16. No artigo 15 estão lá, pessoal, esses chamados objetivos prioritários, que é a letra B, C e D e alguns outros. Agora, eles misturaram objetivos prioritários do artigo 15 com a competência privativa do município do artigo 16. Se você olhar no artigo 16, inciso 10, está assim: compete ao município privativamente, inciso 10, adquirir bens incorporados ao patrimônio municipal. Então essa questão está errada, não é porque a redação dela está errada, é porque ela está no lugar errado. Eu falo para vocês, o enunciado é 50% da questão. O enunciado está pedindo o quê? Os objetivos prioritários do artigo 15 da lei orgânica. E ele colocou aí um item do artigo 16 que é alegado à competência privativa do município. Por isso que está errado. Não tem recurso, não. Essa aqui é clássica, tá? Questão 17. De acordo com o regimento escolar elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Santa Luzia, analise as atribuições a seguir. Eu não sei se vocês notaram, gente, eu estava analisando as questões de regimento, não caiu nenhuma daquelas resoluções. Isso é importante, que eu disse para vocês que se caísse as modificações, aquelas 3 resoluções que estão para o PEB 2, caísse no PEB 3, caberia recurso para anulação. Mas eu analisei junto com o pessoal da equipe, ele não achou nenhum item que está cobrando as resoluções no PEB 3. Até porque essa legislação que a gente está olhando, ela é comum a todo o ensino superior. Então vamos estar de olho aqui nessa correção. Quem sabe tem alguma coisa, vocês me lembrem dessas 3 resoluções. Quais são essas 3 resoluções? Eu falo agora para vocês, tá? A resolução do Conselho CME número 1 de 4 de março de 2016, a resolução SME 14 de 21 de dezembro de 2018 e a resolução SME 10 de 2018 do dia 30 de outubro. Elas estão na página 64 do edital. Então vamos ver se realmente essa impressão que eu tive aqui, ela se confirma. Vamos lá? Outro detalhe, né, gente? O regimento escolar, a partir do artigo 16, eu estou falando do regimento escolar de 2012, ele começa a colocar a competência de várias pessoas. Nós vemos isso aqui nas aulas, no simulado também, nós que cobramos esses cargos, né? Tem gente dizendo aí, ó. A 16 acertei porque lembrei do professor, pois é. Essa 16 foi fácil, professor prefeito. Ô, Cadu, não me coloca na roda não, rapaz. Vamos lá. Item 1. Diretor escolar 1 e 2, coordenador escolar. Administrar recursos humanos, materiais, financeiros da escola. Essa aqui tá tranquilo, é isso mesmo. Vice-diretor, controlar a frequência do corpo docente administrativo, encaminhando relatório ao diretor para providência. Isso. Inclusive, lembra a questão do diário, né? Ele responde. A questão do xerox, repografia, né? Tudo isso é o vice-diretor, coitado. Carrega uma mala, mas tá aí. Item 2 tá certo também. 3. Supervisor pedagógico. Coordenar a elaboração do currículo pleno da escola envolvendo a comunidade escolar. Ô, gente, eu dei essa dica, eu falei para vocês. Vocês estão fazendo um concurso para uma área, gente. Vocês têm que saber qual que é a função de você. Está lá no regimento escolar. Você tem dúvida que isso vai cair? Isso vai cair. Não tem outra. Está aí. Né? 4. Professor de educação 1, 2 e 3. Estimular a participação dos alunos no processo educativo e comprometer-se com a eficiência dos instrumentos essenciais do aprendizado, como leitura, escrita, expressão oral, cálculo e soluções de problemas. Pessoal, apresenta correta, respectivamente, as atribuições profissionais, os itens 1, 2, 3 e 4, redondinho. Não sei se vocês notaram. A preocupação do avaliador aqui é muito mais vocês sabiam as atribuições dos cargos de vocês do que necessariamente ferrar vocês, né? Então, realmente, não teve problema aqui não. Questão 18. De acordo com o regimento escolar da Rede Municipal de Ensino de Santa Luzia, 2012, tá vendo que tá entre parênteses, 2012? Deixa eu ver o anterior. O anterior também está 2012. É para dizer o seguinte, olha, não tem resolução aqui cobrando, tá? Então tá bem claro aí. No que se refere ao conselho de classe, é incorreto afirmar que, cuidado, conselho de classe. Pessoal, o conselho de classe está lá no regimento de 2012, a partir do artigo 29, tá ok? Vai dizer o seguinte, letra A. Ele está pedindo errado, então temos 3 certos e 1 errado.
O conselho de classe é um órgão colegiado, beleza, de natureza consultiva e deliberativa em assunto didático e pedagógico. Nós falamos disso, né? Falando, tem dois conselhos, o de classe e o escolar. O escolar é o da escola em si, né? O conselho de classe é notadamente didático e pedagógico. Tá aí, letra A tá certinha. Letra B. A relação do conselho de classe tem por objetivo regular o processo de ensino e de aprendizagem, intervindo na relação, né, professor-aluno, de modo a monitorar o cumprimento dos planos de ensino e de aula. Pessoal, o conselho de classe não é para isso não. Quem faz isso, o monitoramento do plano de ensino, é a direção, é até mesmo a supervisão, tá ok? Mas conselho de classe não é para isso não, tá ok? Tá notadamente. Inclusive no 29, né? Se você tem uma ideia, a tônica geral é avaliar o processo de aprendizagem do quê? Da relação professor e aluno. É avaliar esse processo de aprendizagem. E aí dizer que vai monitorar cumprimento, regular processo de ensino, a B está muito feia. E ela é do gabarito. Mas vamos ver se tem alguma mais errada que ela. Letra C. A presidência do conselho de classe está a cargo do diretor, que em sua falta ou impedimento será substituído pelo vice. Até aqui está certinho. Sendo esse conselho coordenado pelo supervisor pedagógico. Está redondinho. Letra D. Uma das finalidades do conselho é estabelecer planos eficazes de recuperação dos alunos, em consonância com o plano pedagógico do estabelecimento de ensino. Literalmente está redondinha essa questão, não tem como correr isso aqui não. 19. Tendo em vista o estatuto do plano de cargos e carreiras e remunerações dos profissionais de educação do município de Santa Luzia, a Lei 2819, de 7 de abril de 2008, analisa os objetivos a seguir. 1. Vamos lá. Quais são os objetivos? Motivar o titular do cargo de carreira efetivo ao aprimoramento no cumprimento de suas atribuições. Tá tranquilo aqui, não tem nada esquisito aqui, né? Ele está falando da lei como um todo, né? Os objetivos dessa lei. 2. Mensurar o desempenho de forma justa e criteriosa, com base em fatores considerados relevantes para o exercício funcional. Mensurar e monitorar, gente, tudo que monitora melhora. É dinheiro público, tem que prestar conta. E como é que eu presto contas? É vendo o desempenho, não tem outro. Se arrumar outra forma, a gente ajeita, né? Mas é de forma justa e criteriosa, tá certinho isso aqui. 3. Fornecer subsídio para aprovação do estágio probatório, para o desenvolvimento da carreira e para eventual processo de exoneração. Não sei se vocês notaram, gente, eles não cobraram nada de prazo, não cobraram nada de a diferença do estágio probatório comum e aquele para efetivação. Era uma prova muito, digamos, conceitual. Ela não foi uma prova de prazo, de querer arrebentar. Não foi, a gente preparou para isso, não foi? Então, assim, eu sinceramente, assim, já estou dando minha visão geral da prova. Ela não foi uma prova difícil. Ah, mas o que é do direito? Não foi, pessoal. Você tem que ver que você tem outras provas aí que eles poderiam estar cobrando prazo, fazer pegadinha de... Não fizeram isso, né? Então, tá tranquilo aqui. 4. Identificar a necessidade de treinamento e capacitação. Você quer isso? Isso está lá expresso. E aí o gabarito deu, pessoal, como resposta ao item 2, que é a questão 1, 2, 3, está certo. De novo, aqui eles estavam preocupados em saber se você realmente leu e assimilou os conceitos da lei. Não fizeram pegadinha nem nada. A questão está redonda. Vamos para a última, pelo menos da legislação, pessoal? Diz o seguinte: o decreto 7037, de 21 de dezembro de 2009, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos, olha os Human Rights aí de novo, definiu 5 eixos orientadores para a implantação do programa. São diretrizes que compõem o eixo orientador 5, dedicado à educação e à cultura de direitos humanos, exceto, vamos só lembrar, pessoal, esse decreto, se você digitar lá, né, Programa Nacional de Direitos Humanos, você vai achar esses 5 itens, todos, o tempo inteiro. Você tem lá, os principais são segurança pública, acesso à justiça, que é o 4, né? Segurança pública, acesso à justiça e judiciário. E o 5, que é a educação e direitos humanos. Eles fazem isso sempre. Na nossa prova de simulado, eu troquei essas duas. Eu troquei os 2 eixos e foi exatamente o que aconteceu aqui. E eu lembro de novo, quando alguém torceu o nariz e falou, não, cobrou nada que eu estudei. Tudo bem, cobrou nada que vocês não significa que caiu esse programa de direitos humanos, trocando esses 5 eixos. Vocês têm uma ideia? O que está pedindo é errada, né? Essa aí, a letra C que está dando como errada, está grifada aí, produção. Olha só, promoção do sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo para o conhecimento e garantia e defesa dos direitos. Pessoal, não está falando de promoção do sistema de justiça?
Então, a gente está aí aonde? Ele está no eixo 4, que é segurança pública e acesso à justiça. O resto está tudo. Olha as outras, se você tiver. Olha, todas elas têm a relação com educação e direitos humanos. Olha só, letra A. Efetivação de diretrizes do princípio da política nacional de educação e direitos humanos. Essa aqui tem que estar lá. B. Fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos no sistema de educação. Pronto, a educação e direitos humanos. Está aí. A C. Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e promoção de direitos. Aí a palavra educação e direitos humanos. Só a letra C que está destoando de tudo. Por isso que ela é a resposta e não cabe recurso. Ela está no eixo 4. Vou até anotar para vocês aqui. Dá uma olhada no eixo 4. Diretriz 17 do eixo 4, que é a segurança pública, tá? Educação é eixo 5, tá ok? Então, pessoal, vamos aqui que vamos fazer os procedimentos aqui. Onde nós paramos aqui? No Cadu. Caiu mesmo, a Rose está dizendo aqui, caiu mesmo, professor, você elaborou essa prova da Fundep de legislação, né? Foi não, moça. Passamos mais uma vez para falar que essas questões de legislação o professor falou no peso da aula. Foi mesmo, obrigado. Diogo Henrique, a correção da prova do fundamental sai hoje? Rapaz, você quer me matar, né, homem? Geraldo, acabou? Quase. Acabou, digamos, a legislação. O que nós vamos fazer, pessoal? Pela exiguidade de tempo, né? E a questão da minha saúde, o que nós vamos estar elaborando? Tudo que a gente trabalhou ontem, vocês indicaram, e que não foi falado aqui hoje, tá? Nós vamos gravar um vídeo respondendo cada um deles até amanhã, tá certo? Às 18 horas. Combinado assim? Para que vocês possam realmente efetivar. O que tem de concreto? Ontem nós falamos de uma questão que eu não vou lembrar mais, né? Que tem muita coisa. Que aquela questão que fala, segundo o capítulo 1, título 2 e tal, aquela é passível de recurso. Eu pedi vocês para anotarem, né? De hoje, pessoal, da legislação, eu não vi nenhuma passível de recurso, assim, plausivelmente um erro crasso e tudo mais, não vi, tá certo? De modo, pessoal, que nós vamos nos despedindo aqui, agradecendo a vocês pela audiência, tá? E falando que, mais uma vez, pessoal, um prazer enorme ter trabalhado aqui. Nós não vamos ter live a partir de agora mais, né, por um tempo, pelo menos em termos de concurso. Se tiver algum, lógico, entendo, saindo listagens e tudo mais, a gente pode entrar vivo a qualquer momento para colocar vocês em primeira mão informados, tá joia? No mais, um grande abraço a todos. Obrigado pela jornada, agradeço demais. Primeiro a Deus, a vocês, aos nossos familiares, né? A produção, né? Mais uma vez, é uma salva de palmas aí para Paula, né? Guerreira aí, sempre, né? Abaixo de Deus também, se não fosse ela, a gente não estaria aqui do outro lado transmitindo isso para vocês, a dedicação como um todo, e vocês realmente, sem vocês nada disso teria acontecido. Muito obrigado, uma boa noite, pessoal. Eu continuo acreditando em vocês. Até breve.